Ó, eu tenho minhas críticas a Bolsonaro porque senão eu seria burro ou ele seria Jesus, né? Perfeito. Então, lógico, ele tem os erros dele. Agora, infelizmente, a gente vive num país que você chega em opções no final. Entre ele e Lula, eu nunca votaria em Lula. Rapaz, eu considero o Lula um ser dezenas de vezes superior moralmente a Bolsonaro, velho. Quem é superior moralmente? O cara que diz que é seu amigo e lhe trai? Ou o cara que diz que é seu inimigo e faz o que ele tá dizendo que vai fazer? Rapaz, Lula, no caso ele não me traiu. Tudo que Lula tá dizendo, que tu tá fazendo, ele disse que ia fazer. É mentira? Ele disse que ia fazer tudo isso aí. Agora, Bolsonaro prometeu reduzir a maioridade, reduziu? Bolsonaro prometeu combater o PT, colocou 2 caras íntimos do PT no STF. Bolsonaro prometeu armar a população, Bolsonaro armou a população, ele me desarmou, ele reduziu o número de armas que eu podia ter no Sinarme, não é isso? Tudo que ele prometeu, o cara fez o oposto, bicho. Ele aumentou ou reduziu a impressão de moeda, aumentou ou reduziu a corrupção com o Bolsonaro. Ele, inclusive, a perseguição à liberdade de expressão aumentou ou diminuiu com o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né, velho? Alguém aqui, se você tiver me assistindo aí, escreva aí no comentário, eu quero saber uma indicação de qualquer tribunal de anticomunista de Bolsonaro, eu não conheço, eu não sei dizer. Me diga uma lei que Bolsonaro passou, qualquer lei ordinária, que aumente a possibilidade de a gente ter arma, eu não conheço nenhuma, velho. Eu não convivi no mandato dele. Eu não convivi no mandato dele pra descobrir se ele não quis ou ele não conseguiu. A questão, Matheus, não é um erro. O erro é quando você tem um comportamento você tem um padrão de comportamento e tem um comportamento que foi fora do padrão. O problema é que o padrão de comportamento de Bolsonaro no governo dele foi a total submissão ao progressismo. Avançou mais a pauta do PT, porque foi a pauta do PT ser oposição. Lula tá tendo oposição agora, não tá? Tudo que Lula fala, a galera cai matando. Até a mídia que antigamente apoiava Lula tá botando pra lascar em cima do cara, né? Bolsonaro apoiava a pauta petista sem oposição ao PT. E a Bolsonaro, eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que estavam com a maior parte do patrimônio no exterior, que acharam que o Brasil ia ter um choque de legalidade, de lei e ordem. Trouxeram o dinheiro de volta. Se armaram, se fuderam. Hein? Quem trouxe dinheiro no início do governo Bolsonaro, aconteceu o que com essa pessoa? Foi obliterada financeiramente. Eu não convivi com o mandato para ver se ele não quis ou não conseguiu. Né? Agora, Lula, é óbvio, é um bandido declarado. O cara foi... como é que o pessoal fala? A galera da esquerda fala que ele foi inocentado, né? Aí ele levou lá na cara lá do William Bonner lá. Na verdade, só inspirou no processo, uma coisa dessa daí. Mas se Bolsonaro não fez, não armou ninguém, não combateu o PT, não fez nenhuma indicação de nenhum tribunal, de ninguém anticomunista, o que esse cara vai fazer se ele voltar agora desmoralizado com muito menos apoio? Se ele sequer for candidato, é porque a máquina deixou. Se Bolsonaro for candidato, é porque a máquina deixou. A gente não conversou aqui que existe um cartel de partidos ou não. E qual seria a opção? Não existe opção. A opção é Satoshi Nakamoto, a salvação individual. Vazar fora do Brasil. Não, você pode ficar aqui, agora seu dinheiro não. Você não vai contribuir financeiramente com isso aí. Você vai dizer, olha, eu não invisto, não ter ações, não ter saldo em reais, não financiar esse governo, exatamente. Vender tudo que tem. Vender tudo que tem. Entregar na mão do PT. Não, você pode entregar, você não vai entregar nada ao PT. Quem entrega ao PT é quem tá todo mês pagando, esperando o índio chegar lá pra buscar a porra dele, né? Se você vender. Quem tá entregando ao PT é quem tá deixando na mão do PT. Se você tirar vender, tudo na mão do PT. Não, se você vender, você vai entregar na mão dos caras. Isso na mão do comprador. Se ele tem esquema com o PT, ótimo. Você não disse que tem uma galera lá que tá comprando na mão do índio e fica lá? Pronto. Se tiver. Você quem faz o L que merece enfrentar o índio. Nossa luta é pra acabar com isso daí. Você não faz o L, vai lá, faça o L. Aí quando você vai vender o brother da esquerda da sua fazenda, quando o pessoal chega lá, você vai fazer aqui. Não é isso que você vai fazer ou não? Eu não fiz o L e vou lutar contra isso daí. Não vou entregar esse Mas você concorda que você falou que tem uma cidade inteira lá, a gente comprou a zorra toda ilegal na mão do índio, tá tudo de boa lá, não é isso? Pronto, deixa eles lá ou não? Tá lá. Não quer? Lá em Cabralha, Santa Cruz de Cabralha, Porto Seguro também. Não tem uma galera lá que tá feliz, aldeia. que tá se dando de... O pessoal tá gostando dessa polêmica aqui. Só eu que tô me arrombando nessa polêmica, né? Você acha que nós estamos, assim, de alguma maneira, de maneira irrefutável e irreversível na corrupção no Brasil? Você acha que tem jeito? Eu confio no Brasil 10 anos após os mercados de aposta descentralizada de morte. Na hora que tiverem smart contracts de aposta de dia específico de morte de pessoas, aí eu acho que acaba esse negócio de democracia. Eu não sou a favor disso, eu não defendo isso, mas eu acho que isso é inevitável e vai acontecer. Mas não é para nossa década, é para a próxima. Eu acho que o Brasil tem uma chance de virar uma Argentina. Eu também acho. Mas também não vai ser nessa década, vai ser na próxima. No máximo, isso pode acontecer se o Alckmin assumir depois de uma morte aí de Lula, né? Aí ele pode fazer o que o Fernando Henrique fez e dar uma tapeada. Mas se o Lula fizer sucessor, meu irmão, vai ser na próxima década. Você gosta do Alckmin? Não conheço pessoalmente, mas... Ele dizia que o Lula era vagabundo, que era tudo de ruim, e agora tá apoiando o cara, né?
Ele não é um cara muito consistente, né? Hein? Tá, ele é tão consistente quanto os caras da MBL, né? Hein? É que eu acho que Sim. o nível que tá de corrupção no Brasil, a coisa Não tem saída institucional, não. A saída é a salvação individual. A única oposição real é o desinvestimento. Não vai ter oposição real, não vai ter eleição real durante muitos anos. Eles são donos de todos os tribunais, eles são donos de todos os partidos. A máquina escolhe quem vai ser candidato com chance, sem chance. E se você for candidato, conseguir furar a bolha, ganhar, os caras vão dizer que não valeu. E se você ganhar e ainda com uma posse, eles vão caçar seu mandato, como já aconteceu várias vezes, não é isso? É o Se ele sistema. quiser que você saia da Nada. cadeia e vai governar o país, eles Exatamente, fazem, né? vai sair, exatamente. Não, Lula aí matou a pau. Teve uma entrevista de Lula com português, né? Que português, não, rapaz, você nunca vai ser político, teve direito de caçado, escaldou o Lá cara. vem. Aí Lula chegou e falou assim, rapaz, é negócio de... Como é que ele... Qual era a frase que ele falou? Acho que ele falou que no Brasil o judiciário vale nada, o que vale são as relações pessoais, né? Foi uma mentira ou verdade o que o Lula disse? Rapaz, ele tá mentindo em alguma coisa? Ele falou e mostrou, Dessa né? aí ele falou. Ele falou e provou. Fez. Falou e fez. Vini, né? Não, é até hoje, né? A gente olha e parece brincadeira. Você parece que tá assim, eu vou acordar de um pesadelo. Se os meus pais estiverem ouvindo isso, ia mandar eu calar a boca aqui agora. Mas, olha, Mas Lula e Disseu já falaram várias frases que são verdades absolutas, né? viraram memes. Isso que não se ganha eleição, não se ganha, se toma. Se toma. Ganhar a eleição é muito diferente de tomar o poder, não é isso? Tem várias frases que eles dizem que são verdade, né? Eu acho o Bolsonaro moralmente inferior a Lula. Quem é moralmente inferior? Um policial corrupto ou um saciseiro ladrão? Rapaz, Lula tá fazendo o que ele sempre disse que ia fazer. Bolsonaro fez um usuáriozinho de droga que fica furtando, roubando carteira. O Lula tá fazendo o que ele disse que ia fazer. Então eu vou falar melhor do que você. Lula alguma vez prometeu austeridade e privatizar a empresa? Ele tá sendo um homem, meu irmão. É isso. Foi o que eu falei aqui. Política Eu em uma faria palavra. melhor do que você, eu justificava meu voto. Eu não perdia tempo de ir lá nem anular. Economia em uma palavra é escassez, não é isso? Quem compreender a escassez, compreende mercado. Sim. Política em uma palavra é reciprocidade. Você é um líder se você tratar as pessoas como elas te tratam. Você tem que Porque servir pra ser Que servido. né? você servir, mesmo com o inimigo. Se você trata o cara como um homem e respeita a regra do conflito, ele vai manter a regra do conflito. Se você escalar, ele vai escalar, não é isso? Ou não? Você discute com uma pessoa, é isso. Até com o inimigo, a política é Existe reciprocidade. Política é você compreender o conceito de reciprocidade. Economia é você conceber. Bolsonaro foi... Lula segurou todo mundo que segurou ele. Lula manteve a reciprocidade e foi líder. Se diz, no texto espanhol, tem essa cultura há mais de 300 anos na Espanha, que 100 cadelas lideradas por um leão lutam como leão, não é isso? Verdade. E 100 leões liderados por uma cadela lutam como cadela, não é isso? Hein? Você já ouviu falar isso? Porque ou um não? líder verdadeiro Rapaz, inspira os seus liderados. Mas a tropa reflete o comando, não é isso? Você acha que Bolsonaro foi No covarde, mesmo né? ano que Bolsonaro foi eleito, o Bukele fez aquilo em El Salvador, limpou, meu irmão, limpou tudo, botou pocano, meteu 1% da população na cadeia. Ah, mas El Salvador é pequeno. É comprovado, Hans Hermann Hoppe, leia lá, Hoppe. É muito mais fácil fazer o que Bukele fez num país maior do que num país menor. É mais fácil matar o prefeito ou o governador. Pois é. Bolsonaro não fez. Quando tinha apoio, quando tinha base, quando tinha 80, 90% todo mundo apoiando ele, teve um poder que o imperador nunca teve no Brasil, ele vai fazer agora desmoralizado, depois que já entregou a alma ao inimigo. Ele só indicou a todos os tribunais superiores pessoas intimamente ligadas ao PT. Agora ele vai fazer o quê, já que tá desmoralizado? Entre Bolsonaro e Lula, eu voto nulo. Bolsonaro é inferior moral a Lula. Lula fez o que disse que ia fazer. Bolsonaro fez o oposto. Ele disse que ia defender a família, ele afirma ter aprovado 70 leis feministas, não é isso? Lei feminista apoia a família. Ele apoiou mais pauta de não fascista do que o próprio PT, né? Avançou mais o desarmamento do que o PT. O PT nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Sinarme. Bolsonaro reduziu. Bolsonaro me desarmou. Então hoje você, se fosse pra votar em Bolsonaro ou Lula, você votaria Voto nulo. Não, é satânico. Votar em qualquer um dos dois, você via Satanás. Mas se o lugar ficar vazio, vai ser preenchido, né? Pois é, não, eu voto em Satoshi Nakamoto. No final do mês, eu tiro meu dinheiro, não dou meu dinheiro a nenhum dos dois. Satoshi Nakamoto, você vota no Bitcoin. Não vou financiar essa aí. Não vou financiar isso aí. Lula nem foi mais no Rio Grande do Sul, ele não foi na Olimpíada, não tá indo pra nada. É Janja que tá indo em tudo aí. Se duvidar, a próxima presidente do Brasil é Janja, não? Ô, Michele. Talvez. Talvez Se ela for candidata, é porque foi autorizada pela máquina. Não vai mudar nada. É só pra atrair Quando gente. você fala que a política é satânica e que a liderança é A satânica... democracia é satânica, não a política. Ah, tá. Porque tudo que as pessoas fazem de o país poder... precisa de liderança. Tudo que as pessoas fazem de poder
de poder é política. Inclusive tem política dentro de casa, não é isso? Exatamente. A democracia é a degeneração da república. Os pais fundadores nunca usaram a palavra democracia em nenhum documento, não é isso? Nem em Constituição Estadual dos Estados Unidos. A palavra é república. Quando você vê democracia no nome, é inferno. É a Alemanha Oriental, é a Coreia do Norte, não é isso? É a China comunista que tem democracia no nome. A expressão legítima de lugar onde quem contribui vota é a república. Desde Aristóteles, Platão lá, quem contribui e vota, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Uma sociedade, um condomínio de porteiro vota, ele vai querer o máximo de porteiros, o máximo de benefício para porteiro, até o condomínio ninguém mais pagar e colapsar o condomínio. Isso é democracia, não é isso? A república é o condomínio que o condomínio vota, não é isso? Você acha, então, que qual sistema era o ideal? O de Samuel, a lei de Deus. O respeito à lei de Deus. O sistema ideal é a lei de Deus. A lei de Deus na prática, hoje, qual seria o sistema? Democracia, socialismo. Você está falando que a democracia é satânica. Se você pudesse, que perguntem, em um podcast Terrível, te né? perguntaram isso? Terrível. Deus dá o livre-arbítrio. Tem duas coisas que eu afirmo, que o pessoal, é muito polêmico, né? Inclusive o pessoal fica retado quando eu digo isso, que Jesus... O que o povo gosta que você fala? Nada. Não, a maioria das pessoas, cara, fica retado quando eu digo isso, especialmente o pessoal evangélico católico, que eu digo que Jesus é miguel e que Jesus é libertário. Jesus defende o PNA. Por exemplo, o socialismo é a regulação em contratos alheios. Tem uma passagem na Bíblia que é o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, que ele diz, né? Não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ele dá o que ele quiser, pro tanto que ele quiser. Se há algo de mal aqui, mal são seus olhos. Mal são seus olhos, ou seja, a regulação trabalhista, ela é satânica. Se eu combinei com você, o combinado não sai caro. O negócio do denário de 10 horas da manhã, o denário de 2 horas da tarde. Se não é Se você trabalhou 1 hora ou 10 horas, o problema é meu com você, porque o dinheiro é meu, eu te pago o que eu quiser, certo? Regulação, eu entendi isso. Regulação mas eu privada quero te entre perguntar terceiros na prática. é satânico, que é o socialismo. Além disso, a regra de ouro de Jesus, que concentraria todos os 10 mandamentos, são apenas 2, não é isso? Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, E ao próximo como que é a o ti caminho, a mesmo. verdade e a vida, é a realidade das coisas e a natureza das coisas. E segundo, ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, inicia violência contra inocentes. Não. Então, a regra de Deus é o princípio da não agressão, que é o princípio do libertarianismo, não é isso? Não, você não respondeu ainda. Sim. Qual o sistema que você acha que seria o ideal para O coordenar? de Jesus, o libertarianismo. As pessoas seriam lideradas pela liderança natural que elas reconhecessem. Quem deveria fazer casamento é quem fosse reconhecido como autoridade pelo casal. Mas então você acha que a voz O quê? do povo é a voz de Deus? Não. Vox populi, vox diaboli. A maioria vai pro céu ou pro inferno. Exatamente. A maioria vai pro céu ou pro inferno. Não é claro. A democracia elegeu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Por isso que eu tô falando. A Você lei tá falando- verdadeira Mas não- você falou uma coisa aí, aquela que a pessoa reconhecer de maneira natural. Qual povo que de maneira natural fez uma escolha correta? Se ele fizer a escolha errada, ele só vai se lascar ele. O problema é que ele escolhe Lula ou Bolsonaro e ele vai ter poder sobre mim. Então você tá falando de porque democracia de não, novo, você tá se Não, contradizendo. negativo. Por exemplo, na época medieval, antes dos Estados Nacionais, as relações de sucerania e vassalagem, elas eram espontâneas e contratuais ou impostas? Na verdade, elas eram contratuais. Contratuais. O cara podia O vassalo- dizer, não lhe reconheço mais como sucerano, acabou nosso pacto, não é isso? Exatamente. Mas Não. o suzerano, na época, não tinha o poder que a pessoa hoje tem. Não vai ter a solução é individual. É o cara desinvestir. O cara que não desinvestir vai ser obliterado financeiramente. Então essa é a se não tirar, resposta. vai perder. Agora você me quê? respondeu. Então você cuidar da sua área financeira para que o governo não tenha... A esperança do Brasil, tudo é possível. Você já foi em Portugal? Você conhece a história do galo? Conheço, mas se você... Aquele galo é o Deus do impossível. É uma galinha assada que, segundo a tradição, regenerou e cantou. O cara não tá dizendo que a galinha assada regenerou e cantou. Ele tá dizendo que Deus pode isso. O galo é o Deus do impossível. Pode tudo. Deus quiser, ele resolve, não é isso? Tudo é possível, né? Mas na regra, na ceteris paribus, né? Na situação, nas condições padrão de temperatura e pressão, não é isso? Não vai pra lugar nenhum. Se Mas eu repetir a creio. história, o quê? Pode daqui a 10 anos no Brasil, é possível que haja uma regeneração, mas através da dor. Se você não quiser passar pela dor, não exponha o suor dos seus ancestrais à decisão de político, não é isso? Rapaz, Nunca vimos isso. Eu acredito que Nunca não teve terá isso. uma oposição
Nunca mais haverá uma Eu oposição acho que política vai ter. relevante. Nós vivemos um estado de exceção. Não, eleição, o PT vai ganhar todas as eleições nos próximos 20, 30 anos, até não existir mais a República. Acabou. O judiciário é deles, os sindicatos são deles. Acabou. Se você quiser fazer alguma oposição real, é desinvestir, bicho. E quem detesta vai ser eliminado. Vai ser cortado. Você vai perder concurso, você vai responder processo, falta um processo de coisa que você nunca nem pisou, como eu já respondi. Vai acabar com sua vida. Pra nada. Protestar não faz diferença nenhuma. Em estado de exceção, os únicos protestos relevantes, os únicos votos relevantes é com os pés ou com armas. Ou você tá disposto a matar e morrer, e eu não recomendo isso, ou você tem que desinvestir. E o que você acha de Jerônimo aqui no governo pra Bahia? E Rapaz, entre ele e Neto, o que, é que você acha? Rapaz, Jerônimo é um Dilma, velho. Rapaz, Jerônimo é um Dilma. Rapaz, o cara... Rapaz, como é que esse cara foi ser professor universitário? É a prova que os concursos são fraudados, velho. Se você ouvir o cara 5 ou 10 minutos, rapaz, você tem vergonha, velho. Desse cara ser concursado, professor. Ele não é. O pessoal fica dizendo que ele é semi-analfabeto. Tipo assim, ele é professor universitário, concursado, não é isso ou não? Ele foi secretário de Educação da Bahia. Rapaz, é um negócio assim que você não consegue entender, velho. Rui Costa. Pô, tipo assim, você pode até criticar o cara, mas o Costa sabe conjugar verbo, né, velho? Ou não? Em relação a Wagner é um cara que sabe falar. Wagner não sabe falar, conjugar verbo, nós, tu, eles, vós, eles. Rapaz, Jerônimo é uma humilhação pra Bahia esse cara ser governador, velho. Agora, o que você vai dizer? Tipo assim, foi o que a gente falou. Ele disputou com quem? Com ninguém, né, velho? A Semineto fez uma campanha séria. A campanha do pai, o avô de Assemineto perderia essa campanha. A campanha do avô de Assemineto era mostrar a imagem de gente parindo na porta do hospital, rato, os caras roubando coisa na escola. Era miserável. A campanha de Assemineto nunca perderia uma campanha dessa. Nunca perderia. Se fosse o caso, ele cortava o cara, mas não perdia, não é isso ou não? Nunca O perderia. Neto é desprezível, velho. É tipo assim, Jerônimo ganhou por WO, velho. E outra coisa, parte Ele da disputou com derrota, ninguém, o quê? parte da derrota de Bolsonaro, a culpa também se dá a Semineto dessa questão dele não ter tomado lado, dele ficar em cima do muro a vida inteira. E outra coisa também que eu lhe digo, eu vi muita gente dizer uma coisa pra mim. Muita gente chegou lá no escritório falando a seguinte coisa: eu não vou votar em Neto porque aquela cena da pandemia, daquele comerciante implorando, pelo amor de Deus, aquilo ali me marcou, Aron. Como é que ele não usou isso na campanha, né? Aquilo ali me marcou, Aron. Então, eu não vou votar em Neto nunca mais porque ele foi ditador. Então, me falaram esse tipo de coisa. E foi mais uma pessoa que me falou sobre essa cena Quantos da Uber pandemia. nunca votariam em Assemineto porque ele foi contra o Uber 3 anos e ele nunca chegou na campanha dele pra dizer: eu Exatamente. estou errado, eu nunca mais vou ser contra o Uber Comigo Exatamente. nunca vai ser tributado, porque ele não falou isso numa campanha eleitoral. Ele não fez ninguém, velho. Ninguém. A questão é essa. Essa questão dele Ó, ficar... Nós estamos aqui, eu tô me doxando aqui, eu tô colocando minha cara pra morrer, pra ter morte violenta, pra sofrer tortura. Eu tô me vulnerabilizando, pregando esse tipo de coisa, dizendo o que eu faço. Eu tô colocando a mim e minha família em risco de ser morto e torturado até a morte, certo? Eu não tenho nada nesse país. A única coisa que eu tenho nesse país é o saldo de meu salário. Qualquer lugar que eu fizer qualquer coisa, eu ganho mais do que eu ganho na polícia, não é isso? Eu ganho menos de $2.000 na polícia. Se eu fosse garçom em qualquer lugar, eu ganho mais do que isso. Se eu ficar em minha casa, é capaz de eu ganhar mais. Só de atender telefone e fazer um trade e tal, não sei o que, não é isso? Só de atender, gente, eu ganho mais do que eu ganho na polícia. É a única coisa que eu tenho no país. E eu tô me vulnerabilizando. A vice de ACM Neto, aquela mulher, não tem, pelo menos é o que dizem, 1 milhão de cabeças de gado? Ela tem ou não tem? Ela tem motivo pra defender o gado dela? Não tem. E porque ela não defendeu, não sei. Agora, se essa galera que tem um patrimônio no país não se defendeu, eles merecem ter patrimônio? Porque durante milhares de anos, a única classe que tinha terra eram os nobres. Porque os nobres eram os profissionais em fazer guerra e derramar sangue, não é isso? Inclusive, eles matavam a si próprios, a própria família, não é isso? Infelizmente, onde não há lei, só existe propriedade imobiliária através da violência. Você não tá disposto a disputar a violência, não quer ser bandido, então, bicho, não investe em estado de exceção. Não vá pra lugar onde vale a pena ser bandido, não é isso? Desinvista do país. Se você quer ser comparsa, você quer ser bandido, você quer roubar, não sei o que, vá lá e procure a ditadura, não é isso ou não? É o seu lugar. E qual a diferença assim você vê entre Neto e o avô? Porque o pessoal tem um costume de querer dizer que os dois são... degeneração. Que ele é a continuidade do avô. Continuidade, pelo amor de Deus, o avô já não era o que o bisavô era, não é isso? O português, o Tuga original, era um gênio. Era um gênio. Qualquer pessoa que conheceu o Magalhães Neto pessoalmente testemunha isso. Que o português era o cara era um fenômeno intelectual. O filho era menos do que o português. Assim, já era masculhão. Era masculhão do que o pai. Beleza, o cara perdeu uma habilidade e ganhou em outra. Só que cada geração o QI vem diminuindo, não é isso ou não? Como é que o cara, que era a única chance de ser oposição ao PT, quer disputar e ser o PT? Fica negócio tinha política de... com a Semineto, tinha secretaria de política gaysista, velho. O cara defendia cota racista. Como é que um cara quer ser oposição ao PT fazendo isso? Ele acha que ele vai alienar os votos sendo contra o PT. Como é que pode isso? Ele vai querer disputar com o comunista original, que é mais comunista do que ele. Claro que ele vai perder, não é isso ou não? Com certeza. É,
Com certeza. Sim. Ele Não, ficou em cima do muro a vida inteira. Ele foi um cara que se enfraqueceu. Pois é. Se enfraqueceu. Provavelmente deve ter ocorrido um acordo aí para o PT botar um candidato escolhido por ele pro governo e o PT escolheu o candidato ao Senado, não é isso? E ele se lascou, não é isso? O ACM Pai fez um acordo desse com o Lula. Inclusive, os dois cumpriram palavra, não é isso? De um não interferir, o cara não apoiar o cara, o presidente, não é isso? Não apoiar o governador. É complicado, velho. Na Bahia hoje, o problema não é só que o PT ganhou. O problema de Jerônimo não é só que Jerônimo ganhou. Jerônimo não é um governo não se faz com uma pessoa. O governo é um grupo de pessoas, não é isso ou não? Sim. O Jerônimo não vai governar sozinho. Um cara daquele é só um símbolo, é uma Dilma, não é isso ou não? É mentira, é isso? Ele é um cara que vai ser colocado lá e vai ter um monte de pessoas em volta dele que já são as pessoas que estão no governo atualmente. Isso é mentira ou não? Isso é verdade, não é isso ou não? Perfeito. Isso. O governo não faz sozinho. É isso. O governo não se faz sozinho. Quantos desembargadores vão estar lá que não foram indicados pelo PT daqui a 4 anos? 0. Quantas pessoas no TCU? Todos os órgãos. Quem colocou os chefes durante 20 anos vai ter sido o PT. O Estado vai trabalhar 100% e não tem oposição, velho. Tem que ter. Não existe democracia sem alternância de poder. Como é que pode os caras não poder 20, 30 anos, velho? Isso não é democracia. Vai fazer 20 Democracia é degeneração ainda da república. Não é nem a degeneração, não é isso ou não? Não, isso daí, Vai fazer 20 isso anos daí é que uma ditadura da É democracia. a degeneração da degeneração. É isso Porque- aí. É a chamada demagogia, a degeneração da democracia. Agora os caras estão aí há 16 anos, a Bahia pior em crime. Você deve saber bem, né, dessa parte aí. Pior em saúde, pior em educação, pior em tudo. Todos os índices da Perdendo do Bahia. Rio em crime. A criminalidade na Bahia é maior do que a do Rio de Janeiro, velho. E infelizmente o povo não reconhece Não, isso. O povo não é quase o consegue dobro. ver. É quase o A dobro do questão- número de A homicídios. questão não é que o povo não reconhece. A questão não é essa. A questão é que não existe oposição. Não existe A mesmo, ACM Neto ofereceu alguma alternativa, ele falou, por exemplo, o pessoal da Rocinha de Baixo meteu tiro em grávida no Pôr da Barra, matou o cara dentro do McDonald's no fim de semana, na frente das crianças ali. Os caras arrepiaram, ficaram atirando em gente passando ali como é o nome dali da Contorno? Na Contorno. Como é o nome? Na Não sei o que lá de Cracolândia baixo. ali. Como é o nome daquele lugar ali? Não sei o que lá, Gamboa de Baixo. Gamboa. Rapaz, se a ACM Neto chegasse na televisão e dissesse assim, olha, esses caras, eu vou acabar com o Gamboa de Baixo, esse lugar vai deixar de existir, se você me eleger, eu vou acabar com esses caras como exemplo, que ninguém fique dando tiro ao Léo e gente inocente, que ninguém nunca mais vai no Porra da Barra fazer arrastando e dar tiro em mulher grávida. O Não é velho, isso? o velho iria Porque falar isso. eu O vou velho acabar com a falaria Rocinha de isso. Baixo. O velho falaria isso. Vem cá, o cara do Uber trabalhador, não ia dizer, rapaz, se eu sentir firmeza nesse cara, né, isso não, ele vai dar testa. Agora, rapaz, Bolsonaro fez o quê pra combater o crime? Absolutamente nada, ele nomeou criminosos. Ele botou o cunhado do principal operador do mensalão preso na caixa, velho. Tipo assim, o cara só nomeou bandido e comunista, velho, e positivista, escória da humanidade. Tipo assim, a ACM Neto prometeu o quê pra reduzir o crime na Bahia? Pelo amor de Deus, ele botou a real lá, ele botou como é que tá a educação, a putaria dentro da escola, ele botou isso. Ele disse que ia ser contra viadagem, putaria, gaysismo, negrismo na escola. Ele não falou nada, velho. O cara é comparsa da monedas políticas do PT. Eu votei em ACM Neto, mas eu votei com vergonha, velho. Eu votei com vergonha, é humilhação votar em ACM Neto, velho. O cara quer competir com o PT, que é mais petista, velho. Ou não? É, e não dá. O primordial é eles. Eles têm experiência de fazer isso, né? Não, e eles têm patrimônio. Você vai dizer que Também, a Ana né? Coelho e a ACM Neto não têm patrimônio no Brasil pra defender? Eles são os maiores perdedores do que os caras destruíram no Brasil. Você acha, a gente vai ser perseguido? O máximo que vai acontecer é chegar um oficial de justiça em sua casa, você pegar suas coisas e ir embora do país. Você vai levar tudo que você tem. Você acha que a ACM Neto e a Ana Coelho tira tudo que eles têm no país? Hein? Esses caras têm muito mais a perder do que a gente. E eles estão arriscando muito menos, não é isso ou não? Total. Esse covardia Justamente disputa, por né? isso. O quê? Justamente por isso. Se eu tenho muito a perder, eu não vou me arriscar tanto. Ele tem a perder o outro cara ganhando, não é isso ou não? Ele perdendo o poder, ele perde tudo. Ele tinha que dar mais o gás pra. Não é isso ou não? É, mas no fundo esse porra não perde muito, não. Tem muita coisa Os ali. opositores tem de muita Maduro coisa, não perderam muita nada, coisa. né? Ficou todo mundo de boa lá, né? É, eu acho que ninguém espera que aqui chegue a esse extremo. Os maiores erros da história da humanidade, e a maioria das pessoas nasceram por excesso de confiança, é o vai que dá, não é isso? O vai que dá, meu irmão, as coxas geralmente dá merda, não é isso ou não? A maioria das pessoas no mundo nasceram por causa de excesso de confiança, não é isso? Aaron ali, ó, nunca vai acontecer comigo, eu nem considero essa possibilidade, não tem Jairinho certo em minha casa, não é isso ou não? O quê? Não é não? Com certeza. Lá em casa não tem não. Lá em casa não tem não, porque lá em casa é de outra época. Não é dessa época degenerada da agora, certo? Então, a gente tá livre desse risco.